Sani cari Veneti, come siu, tutto a posto? Mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua é o canal Língua Mare e vi altri bem-vindos. Pessoal, esse é o canal Língua Mare, eu sou Fernando Menegatti, você é bem-vindo, já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque tem vídeo todo dia aqui. E óbvio, não esquece de ativar o sininho das notificações e deixar seu comentário aqui, porque o seu comentário é importante além da sua curtida. Ele mostra também, digamos, algumas direções, o que eu devo falar para vocês aqui, o que vocês se interessam, senão aí a gente fica uma conversa, digamos, monolateral, é só eu que falo e vocês não falam nada. Acho que fica muito interessante desse jeito, quando eu venho e respondo muitas perguntas. E isso daqui faz parte desse cenário, porque muitas pessoas já me pediram sobre o hino do Vêneto, volta e meia vem esse assunto, e nós temos uma notícia interessante que saiu faz pouco tempo, que a região do Vêneto está para oficializar o seu hino, né, o hino da região do Vêneto. O que acontece? As pessoas vão pedir, mas já não tinha um hino, né? Como assim não tinha um hino? O seguinte é que existem algumas realidades diferentes entre a Itália e o Brasil. No Brasil é muito comum que todos os estados, até os municípios, tenham seus próprios hinos, ok? Além do hino nacional do Brasil. Mas lá não é assim, a Itália não permite isso, não é permitido. Então o estado italiano ele tem algumas regras, tem algumas proibições ali, até mesmo pelos fatos históricos de separação e tudo mais, e na verdade até é louvável que o Brasil permita isso, porque o Brasil também, apesar de não ter um histórico tão grande com guerras contra outros estados, nações, eu digo, né? Sempre teve um histórico bem agravante de guerra civil dentro do país e, apesar disso, digamos assim, permitiu, né, que todos os estados, os municípios também tivessem seus hinos. Mas esse é o medo que ocorre lá na Itália, pelo que eu vejo, pelo que as pessoas já falaram para mim, que a Itália tem um grande medo, assim, de gerar um certo, digamos, uma certa motivação de separatismo, além do que já existe, permitindo certas coisas, como, por exemplo, a criação de hinos. Mas vem ou vai, parece que é possível agora isso acontecer, pelo menos na região do Vêneto. Eu não sei como é que isso acontece nos outros locais, se isso é uma iniciativa provavelmente política, tá? Então veio essa notícia, a região do Vêneto vai oficializar aí um hino do Vêneto. Já existe um hino do Vêneto que não é um hino lá, enfim, de não sei quantos séculos, porque não sei se você sabe, essa história de hinos ela é recente, tá? Os hinos nacionais começaram a partir de 1800 e alguma coisa, inclusive o próprio hino do Brasil tem essa datação, e todos os outros hinos aí também são assim, porque isso é coisa das repúblicas modernas. O que eu falo república moderna é tudo que surgiu depois do Napoleão Bonaparte, ok? Com esse conceito que a república deve ter ali somente uma bandeira, somente uma língua, somente um hino e toda aquela coisa. Isso não existia, ok? Há muito tempo atrás, principalmente na Idade Média, as pessoas não encaravam isso, os estados não eram assim. Muitas vezes aconteciam essas anexações territoriais, eles não se importavam em passar ali a língua deles, ou proibir isso, proibir aquilo, simplesmente eles acabavam cobrando os impostos ali das pessoas, o que interessava era aquilo ali e acabou, tá? Todo mundo podia continuar tendo a sua própria cultura, na maior parte das vezes. A Sereníssima pelo menos agia bastante assim. E aí, com o advento ali das repúblicas modernas, isso começou a mudar. Então, era muito pouco interessante, não se tinha essa ideia de hino. Eles tinham essa coisa de hino de guerra, isso existia muito, mas era mais uma forma de motivação ali dos soldados, dos guerreiros, do que uma coisa de falar, nós somos da pátria tal. Isso não existia muito. Isso começou a existir sim depois, com a invenção, digamos, da república moderna. Então, isso significa que a maior parte das repúblicas, assim como o Brasil, fizeram seus hinos aí com a mesma datação, tá? Não são tão antigos esses hinos que vocês escutam, o hino do Brasil, o hino da França, o hino da Itália, o hino de, sei lá, de qualquer outro lugar, não são tão antigos assim, não são lá de 1200, 1300, são hinos que começaram de 1800 e alguma coisa para frente aí. E o que acontece é que, eleito, digamos, de um modo popular, já existia
já existe um hino do Vêneto que veio de uma canção, né, de uma obra do Antônio Vivaldi, que era Vêneto, para quem não sabe. Então já existe, se vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão achar hino do Vêneto, da Serenissima República de Veneza. É uma música do Vivaldi, uma canção do Vivaldi, e pelo que eu vi na notícia, eles iriam também ver ali se escolhiam outro hino, se ficava aquela música ali oficializada. Eu acredito que eles vão oficializar isso, que já é de conhecimento de todos e que praticamente todos os vênetos utilizam. Bem, o vídeo é a respeito disso, do hino. Muitas pessoas tinham essa dúvida, queriam saber qual era o hino da nação vêneta. Mas o que acontece é que o Vêneto, como república, foi invadido lá pela França em 1700, lá no final de 1700, né, já quase em 1800, e as repúblicas não tinham hinos naquela época. É por isso que o hino do Vêneto ele passa a surgir, digamos, eleito de um modo popular, não oficial, e agora, pelo jeito, vai ser oficializado. Mas isso passou a surgir aqui dentro do século passado, enfim, em 1970 em diante é que as pessoas começaram a tentar ter essa ideia que vamos selecionar um hino para o Vêneto. Até acredito que é uma iniciativa um pouco mais recente, esse hino aí do Vivaldi, 1990, dos anos 90, por aí, e agora vão querer oficializar. Muito bem, você tem alguma dúvida a respeito disso? Você sabia que os hinos não são tão antigos assim, né? Você sabia que essas coisas são invenções das repúblicas modernas? Se não sabia também, comenta aqui as suas dúvidas a respeito de outras coisas, e eu vou ficar feliz de vir aqui e dar a minha contribuição. Ringrazio na multa. Não esqueçam de dar uma olhada aqui no link aqui embaixo que eu vou deixar do curso de língua vêneta. As inscrições estão abertas. Você pode, então, aprender a nossa língua, a língua dos vênetos. Tchau, tchau, Strucon.